Programa Outras Palavras. Um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Neste programa você vai ver uma homenagem do Sindiúte MG aos educadores e educadoras de Minas Gerais. Servidores das superintendências regionais do ensino permanecem mobilizados. A comissão especial que trata da Lei de Responsabilidade Educacional discute esse projeto com especialistas. De Brasília, as notícias da CNTE. Neste mês de outubro, em que se comemora o Dia do Educador, o Sindiúte MG abre espaço para ouvir a voz da categoria sobre as suas principais lutas, conquistas e desafios. Educação em debate. Os desafios de um mundo cada vez mais conservador. A luta por uma educação pública de qualidade social. Batalha nossa de cada dia. Neste ano de 2015, onde nós enfrentamos a ofensiva conservadora no país, é muito importante para nós, trabalhadores em educação, principalmente nesse mês de outubro, que é um mês de reflexão sobre a nossa prática, sobre a nossa profissão, enfrentarmos o desafio de conter a onda conservadora nesse país. E como é que um professor que está na sala de aula, nas séries iniciais, pode fazer isso? Nós podemos ensinar aos nossos alunos o respeito à diversidade, o respeito às diferenças que tem dentro da nossa escola e lutar, acima de tudo, contra a exclusão dos nossos alunos que são negros, que são pobres, que são filhos de famílias que não são as famílias tradicionais que a sociedade estabelece. Então, os nossos alunos que são filhos de casais homoafetivos, os nossos alunos que são criados muitas vezes por parentes, pelas avós, pelos tios ou por quem se propôs a educá-los e a criá-los. Acho que esse é um desafio que fica para a gente nesse ano de 2015, com essa onda de conservadorismo que a gente tem observado crescer, não só do nosso lado. Não é uma onda conservadora que está longe de nós, é uma onda conservadora que está ao nosso lado na escola. Por mais valorização profissional, salários dignos, condições adequadas de trabalho no ambiente escolar. Avante, lá vamos nós. A educação é o cerne de qualquer sociedade, seja ela formal ou informal. No caso da educação formal, que é aquela que é feita dentro da escola, ela tem que ser valorizada por quê? Porque é através dela que se forma um cidadão. Seja através da formação histórica de uma sociedade, seja através de novos conhecimentos que advêm da relação social. E a valorização deve ser feita por quê? Porque é através deste educador, seja ele em qualquer lugar que ele esteja, no espaço escolar, é que o novo cidadão aprende nas suas relações o que é que advém dessa educação aprendida no espaço escolar. Infelizmente, no nosso país ainda não é possível a gente considerar a valorização do educador. Por quê? Porque ainda se considera socialmente valorizado aquele educador que só trabalha com aquele estudante de nível superior. Não se considera o educador de nível básico como se fosse algo importante. Como se aquele professor que trabalha, ou educador que trabalha com o estudante de nível superior, como se ele tivesse chegado lá como um salto, como se não tivesse passado ainda no nível básico e no ensino médio. Então é importante que a gente entenda que é um processo único. Ele precisa passar por todas as etapas da educação para chegar naquele lugar. Então, socialmente, se desconhece a importância desse educador. E, por causa disso, pela não valorização, hoje nós estamos passando uma situação em que os jovens não estão querendo mais ser professor. Então, estamos tendo um apagão na educação por causa dessa desvalorização. Ser educador nesses tempos difíceis exige, sim, determinação, coragem, ousadia. Um desafio que vale a pena viver. Sabe por quê? Porque os olhos, eles dizem tudo. Brilho dos olhos,
brilho dos olhos, possibilidade de mudar o mundo, acompanhar aquele que não tem ninguém, né? Servir de apoio, isso faz voltar, isso faz ir. Aí vale a pena. Você tem chance de ver pessoas maravilhosas. Quem vai como mais uma profissão não vai ficar. Não é mais uma profissão. Normalmente, professor, questionador, e a minha área é história, fala que o normal as pessoas antes mencionavam que era uma vocação, que era um sacerdócio, e aí tirava fora a questão salarial, a questão profissional, isso e aquilo. Só que não é isso nem é aquilo. Tem alguma coisa que faz professor. E essa alguma coisa não é vocação, não é sacerdócio, não é questionamento, não é postura profissional vinculada à questão sindical. Tem uma coisa que é anterior, é uma coisa, eu não sei o nome da coisa, mas tem. E acho muito triste que ao longo da carreira você perceba um cerceamento de direitos profissionais, um cerceamento de direitos à saúde, de amparo profissional e de amparo para todos, para os alunos também, e que faça com que a mágica não aconteça tão fácil, que seja mais difícil se fazer hoje, pelo sucateamento da profissão. Isso eu acho triste. Sim, ser educador nos dias de hoje faz crescer nessa gente uma coragem enorme de ir à luta, pois ainda há muito o que conquistar. Tanto nas condições de trabalho e salário dos professores e dos educadores como um todo, como também no equipamento, nas escolas, na infraestrutura ideal, para que se tenha uma boa qualidade no ensino. O número de alunos adequado por turmas, um investimento dos entes federados para que a gente tenha uma educação de qualidade, principalmente no ensino público, para os filhos dos trabalhadores e os trabalhadores adultos. Eu estou há cerca de 10 anos, e a gente acompanha que os problemas que acontecem em Contagem são mais ou menos o que acontece nas outras redes municipais. A gente tinha até o ano passado, inclusive, uma precariedade muito maior na rede estadual, mas a educação tem que ter realmente um investimento no conjunto dos entes federados no nosso país, e uma valorização da sociedade para esse profissional, que embora nós tenhamos o nível superior de ensino, a gente não recebe, não tem a mesma remuneração de outros profissionais de nível superior. Isso vem fazendo também, afugentando novos profissionais dessa nossa profissão tão importante. Verdade. Eles continuam na luta em defesa de seus direitos. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. Uma greve histórica, um movimento que registra transformações importantes na trajetória do Sindiúte e dos servidores das superintendências regionais de ensino e do órgão central. Jamais seremos os mesmos, até porque a luta coletiva, a partir de agora, é o nosso ideal. Mais de 80 dias em greve, mobilizações em Belo Horizonte, atos públicos interior afora, muitos deles nos fóruns regionais. Vigílias nas SREs e na cidade administrativa, ocupação do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa e muito mais.
negociações com o governo, reuniões com parlamentares na Assembleia Legislativa, discussões e deliberações em assembleias. Vimos, ouvimos, participamos, discutimos, discordamos, partilhamos ideias. Muitas idas e vindas, caravanas e caravanas de todas as regiões do estado, servidores de 47 superintendências regionais de ensino e do órgão central. O que você tem a ver com isso? Se não esteve aqui, certamente aí ficou, mas conosco muito partilhou. Foram dias de alegrias, dores, ansiedade, esperança, cansaço. Acidentes na estrada também enfrentamos, mas tudo isso valeu a pena. Hoje, todos nós, técnicos e analistas, sabemos bem que a luta não é pequena. Venham, vamos continuar levantando bandeiras, tecendo o amanhã, já que a nossa luta não tem cor, raça nem idade. Queremos correção das tabelas salariais, valorização profissional, queremos muito mais. Educação pública de qualidade. Um grupo de estudo para discutir nossa carreira? Sim, queremos também. E que o Sindiúte nos leve adiante. Para frente e com galhardia, construindo juntos nossos projetos de vida, dia após dia. Tira dúvidas. O IPSENG desconta assistência médica do 13º salário. É correto esse desconto? Saiba agora com o jurídico do Sindiúte. O IPSENG não pode descontar assistência médica no 13º salário dos servidores. Para isso, o Departamento Jurídico está ajuizando a ação visando a exclusão definitiva do desconto no 13º salário, bem como a devolução dos valores dos últimos 5 anos. Acompanhe as principais lutas dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Veja no Momento CUT Minas. Momento CUT Minas. Bancárias e bancários de todo o Brasil em greve desde o dia 6 de outubro seguem intensificando a pressão para exigir que os banqueiros e as direções dos bancos públicos tratem com respeito as reivindicações da categoria. A última negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos foi realizada no dia 25 de setembro, quando foi apresentada uma proposta que foi rejeitada por assembleias em todo o país. Segundo a presidenta do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, Eliana Brasil, para os banqueiros só importam os lucros, mesmo que para isso seja necessário massacrar a categoria com demissões, pressões abusivas e falta de segurança nas agências. Calendário de lutas. Os servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SRS, e do órgão central, reunidos em assembleia no dia 13 de outubro, votaram pela aceitação da proposta apresentada pelo governo no dia 8 de outubro e pela suspensão da greve, deflagrada por tempo indeterminado no dia 27 de julho, condicionada à assinatura de um documento por parte do governo, se comprometendo a cumprir os 4 itens da proposta. A decisão da Assembleia é pela suspensão da greve mediante a assinatura de um documento com o governo, com os pontos que foi nos apresentado na semana passada. Então há concordância, embora muito distante do que é a reivindicação, mas a comissão de trabalho proposta pelo governo, ela vai nos dar condições de avançar nos problemas e superar os problemas de carreira que foram acumulados nos últimos 10 anos. Então, nesse momento, a responsabilidade pelo fim da greve está com o governo. Então, logo nós assinemos esse documento, no dia seguinte as atividades serão retomadas nas SRS e no órgão central. Na verdade, o governo poderia ter evitado essa greve. Depois de iniciada, ela poderia ter sido curta.
se o governo tivesse tido uma agilidade no processo de negociação, na apresentação de propostas. Primeiro foi dito que não era possível porque precisava que os depósitos judiciais fossem liberados. Depois teve discordância em relação ao conteúdo, né, das nossas reivindicações. Agora o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, poderia ter sido resolvido ainda no primeiro semestre, quando nós fizemos um acordo geral da educação. Mas persistimos e essa suspensão da greve é um voto de confiança nessa comissão de trabalho. Então é muito importante que o governo esteja atento e cumpra os seus compromissos nessa comissão, porque a categoria continuará mobilizada e vai acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. A Assembleia também votou seus representantes para o grupo de trabalho. Foram eleitos os analistas educacionais Luiz Carlos Silva da Cunha, da SRE de Pouso Alegre, e Diego Roger Ramos Freitas, do órgão central da Secretaria de Estado da Educação, e os técnicos da educação Joelisa Vieira Gama, da SRE de Araçuaí, e Soraya Issa Rogeron de Siqueira, do órgão central. Se você é trabalhador em educação, preencha a pesquisa DIEESE Sindiúti e ajude-nos a traçar o perfil da categoria. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti-MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutimg.org.br. Em greve desde o dia 24 de setembro, quando a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei que reduziu salários e aumentou a carga horária, os trabalhadores e trabalhadoras na educação de Ibirité foram surpreendidos com outra notícia indigesta. O governo municipal iniciou uma onda de demissões que deve atingir mais de 500 trabalhadores, número que pode crescer. Em assembleia realizada no último dia 9, a categoria decidiu continuar a greve. Nova assembleia, dia 19, às 8 horas, em frente à Prefeitura Municipal de Ibirité. O Sindiúti e a CUT Minas marcaram presença no 3º Congresso Ibero-Americano sobre Assédio Moral no Trabalho, que aconteceu em Santa Catarina neste mês. Durante o congresso, tanto o Sindiúti quanto a CUT apresentaram um painel fotográfico de lutas e resistências ao assédio moral no ambiente de trabalho. Em março deste ano, o Outras Palavras recebeu a médica do trabalho, Margarida Barreto, para falar sobre esse assunto. Atualidade. Conversamos com Margarida Barreto, ela é médica do trabalho, com doutorado em Psicologia Social e coordenadora da Rede Nacional de Combate ao Assédio Moral e outras manifestações de violência. Margarida, é um prazer recebê-la no nosso programa. Obrigada, é todo meu. Vamos conversar sobre um assunto que atinge cada vez mais trabalhadores, o assédio moral. E é necessário que a gente se organize e se articule cada vez melhor para combater essa situação que causa tanto adoecimento e constrangimento aos trabalhadores. Margarida, vamos começar pelo básico. O que é o assédio moral? Podemos considerar como toda e qualquer conduta, ato, ação, incidente que ocorra no ambiente de trabalho e que se caracteriza fundamentalmente por desqualificações, humilhações, desmoralizações públicas ou privadas de um trabalhador ou conjunto de trabalhadores. E esse ato, ele se repete no tempo, durante toda a jornada de trabalho, meses, às vezes até anos, e atinge a dignidade do trabalhador, a sua identidade, a sua honra, a sua privacidade, desestruturando totalmente a sua personalidade e, inclusive, levando muitas vezes a adoecer e até mesmo à morte. Então é algo muito sério o assédio moral. Quais são as causas do assédio moral? O assédio moral ele não é monocausal.
Ele tem várias causas, mas eu diria para você que, fundamentalmente, nós poderíamos citar 3 pilares: a forma de organizar o trabalho, a cultura organizacional que mantém e que estimula até esse tipo de prática de humilhar o outro, porque não deu produção, né? E a forma de administrar o trabalho. Hoje, em nosso país, existe uma forma de administrar por injúria, ou que é desqualificando o trabalhador, humilhando, ou por medo, né, que é colocando medo naquele trabalhador em relação ao seu emprego, à sua permanência, ou mesmo por ameaças, que também culmina com colocar um medo extremo da perda do trabalho, e qualquer que seja o comentário que advém desse tipo de prática, tem como mira colocar esse trabalhador num sistema tal que ele dê a meta. Quer dizer, então, quando a gente fala na organização do trabalho como algo fundamental, a gente está falando da reestruturação que existe dentro da empresa, de um discurso de flexibilização dos trabalhadores, no sentido da hora, do seu tempo, que é um tempo à disposição da empresa, mas não somente isso. Esse trabalhador, ele é visto como um indivíduo que deve dar meta, como um recurso, como dizem as empresas, um recurso que deve dar meta. Esse é o sentido do trabalhador. Quando ele não dá meta e o empresário, por outro lado, procura a produtividade, quando essa meta não é alcançada, esse trabalhador passa a ser visto como algo inútil, como algo sem valor, como quase um lixo, e está na hora de descartá-lo. E quais são as consequências de toda essa situação para os trabalhadores? Olha, são variadas, porque o trabalho ainda continua central em nossa vida. O trabalho é que nos dá dignidade, é que nos permite viver, sobreviver, é o trabalho que me identifica diante do outro. Na medida que eu vou para o trabalho, que dou o melhor de mim, e esse melhor não é reconhecido, não é valorizado, ao contrário, eu sou humilhada, depreciada, desqualificada naquilo que eu faço, não tenho nenhum valor, obviamente que é um ambiente que não pode me trazer felicidade, muito menos saúde, muito menos bem-estar no trabalho. Então, as pessoas que são assediadas moralmente ou que sofrem diferentes tipos de manifestação de violência, elas adoecem. No primeiro momento, elas sentem uma certa angústia, uma autoculpa, passa a se perguntar o que é que eu estou fazendo, porque eu não estou conseguindo dar conta desse trabalho, passa a achar que ela é incapaz, né? E depois vem um processo de pensamentos repetitivos, não consegue esquecer aquilo que passou dentro da empresa, aquelas humilhações que sofreu, passa a sonhar com o seu humilhador, né? Passa a ter pesadelos, chora de uma forma frequente, tem medo de retornar à empresa numa segunda-feira, o fato de ver o portão da empresa já lhe dá uma certa angústia, e isso vai não crescendo, podendo atingir a sua saúde física, né? Passa a ter problemas de gastroenterite, diarreia, insônia, hipertensão arterial, que vai não crescendo, atingindo a sua saúde mental. Então ela passa a ter uma tristeza profunda, que muitas vezes evolui para depressão leve, média, até a grave. Ela pode entrar num sistema de estresse muito acentuado, pânico, muitas vezes, e até burnout, que representa uma queima, um esgotamento total desse trabalhador em relação ao seu trabalho. Quer dizer, e esse indivíduo que sofre reiteradas humilhações dentro do ambiente de trabalho, se isso culmina com o desligamento dele, com a despedida, com a demissão dele, esse indivíduo é um candidato seríssimo a um suicídio laboral, a um suicídio em consequência do sofrido e não só, do desfecho final que foi a sua desligamento da empresa. Bom, nesse momento, Margarida, nós vivenciamos um aumento das situações de assédio moral. Por que aumentou tanto? Olha, a primeira coisa que a gente tem que compreender com o assédio moral, como ele ocorre tanto, ou como aumentou, primeiro você teve uma mudança radical nesses últimos 30 anos na forma de organizar o trabalho, né? As empresas procuram trabalhar com o mínimo de trabalhadores formais, o máximo de trabalhadores terceirizados, né? Precarizando totalmente não só as condições de trabalho, as condições de vida também desse trabalhador, que vai repercutir na família. Então, o trabalhador, quando a empresa faz reestruturação, nada mais, nada menos do que demitir pessoas, diminuir os gastos, aumentar a sua lucratividade, né? E tudo isso amparado com o discurso
enganador, um discurso sedutor que não corresponde ao real. Então, esse mecanismo de assediar, de por que aumentou o assédio, tem esse foco na reestruturação, na nova política, poderíamos dizer, nas políticas neoliberais, que o foco dela é principalmente concentrar riquezas e com o mínimo possível de gasto, mas também tem o outro lado, que os trabalhadores começam a se apropriar e a saber que ao trabalhar para uma empresa, qualquer que seja ela, pública ou privada, ele não está vendendo a sua alma, ele não está vendendo a sua dignidade, a sua honra. Consequentemente, nenhum trabalhador deve ou pode ser humilhado dentro do ambiente de trabalho, na esfera pública ou privada. E isso eu acho que termina dando maior visibilidade, termina as pessoas compreendendo que não pode aceitar o assédio moral, que não tem direito nenhum o empregador, o seu preposto, o chefe, ou uma liderança qualquer, humilhar dentro do ambiente de trabalho. No momento que eu sofro assédio moral, Margarida, o que eu devo fazer? Onde eu devo denunciar? O espaço ainda de confiança é o sindicato. Então é necessário que procure o sindicato, que converse com o dirigente sindical e que conte tudo que está ocorrendo dentro daquela empresa, dentro daquele setor, né? Então cabe aí ao sindicato não só procurar acolher esse trabalhador que vem com suas queixas, encaminhando para o médico, o psicólogo, ou para um centro de referência de saúde do trabalhador, ou para o advogado, se é o caso, né? Mas também esse trabalhador humilhado, ele deve procurar os centros de referência em saúde do trabalhador, se existe naquele local. O Ministério do Trabalho e Emprego, todo o Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil inteiro tem um núcleo de combate à violência no trabalho e às discriminações. Além disso, se o sindicato pega essa denúncia, pode levar ao Ministério Público do Trabalho, que normalmente aceita não individual, mas sim coletivo, e aí o sindicato é um grande representante para isso, mas existem vários outros espaços, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, que pode ser levado sim à denúncia, em vários outros espaços, um BO, um boletim de ocorrência, depender da amplitude ou do tipo de agressão sofrida por esse trabalhador. Nós estamos conversando sobre o assédio moral, suas causas, consequências para o trabalhador. Pela importância desse assunto para a nossa categoria, eu te convido para continuar conosco no próximo programa. A comissão especial que trata da Lei de Responsabilidade Educacional discute esse projeto com especialistas. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. Em 1990, 29 associações de profissionais da educação básica se uniram para formar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Hoje a CNTE tem 48 entidades filiadas, representa mais de 2,5 milhões de profissionais da educação básica pública no Brasil e é a segunda maior confederação do país, sempre em defesa de uma escola pública de qualidade, com valorização para os professores e funcionários. A pauta da entidade inclui carreira, piso salarial profissional nacional, jornada de trabalho e financiamento da educação, entre outros pontos fundamentais para a melhoria da escola. Com sede em Brasília, a CNTE trabalha coletivos de diversos temas, faz reuniões frequentes e tem uma forte agenda de manifestações, mobilizações e participação política, sendo filiada à Internacional da Educação e à Confederação de Educadores Americanos. Seu papel é propositivo pela garantia dos direitos sociais e a ampliação dos espaços de cidadania. São 25 anos de uma luta muito grande, de uma visão de classe que hoje existe, que existe entre os trabalhadores de educação, que foi responsável por unificar as lutas e por fazer com que nós tivéssemos mais força para obter a melhoria da educação pública brasileira. Durante 2015, o material institucional da CNTE vai ter um selo comemorativo que relembra os 25 anos de unificação. Fique agora com o humor de Rômulo Garcias. Até mais!